tecnologia é um caminho sem volta. Faz tempo que a gente diz isso. Isso não é coisa do pós-pandemia, isso não é uma coisa só de uma transformação digital, tecnológica que a gente está vivendo. Isso está aí há muito tempo. Qual é a diferença do antes, do agora e para onde vamos? É o para onde estamos indo, né? Porque eu acho que quando a gente faz uma linha do tempo e que a gente vê a tecnologia, estava praticamente escrito nas estrelas do que ia acontecer. Como que a gente ia tangibilizar isso? Se era possível tangibilizar, em que escalas? Quais seriam as tecnologias aliadas? O que seria usado para o bem ou mal? Essa coisa de ser humano que onde a gente está, a gente sempre faz esse uso, né, adequado e inadequado de tudo que chega às nossas mãos. Mas o fato é que a tecnologia, ela veio para trazer muita coisa boa também. Eu confesso a vocês que eu tenho muitas preocupações em relação à tecnologia, como qualquer pessoa que pesquisa ou faz imersão. Eu estudo futuros há 7 anos e meio, vocês sabem disso, acompanham, e tem vários pontos de atenção. E a gente quer focar hoje nessa série que a gente tem feito sobre o que vem por aí na área de tecnologia em 2024, na dor e na delícia do que o que vem por aí, né? E aí, para falar sobre isso e para fazer uma análise de forma profunda e imersa, a gente traz mais uma vez o professor Jimmy Magalhães, que, como eu falava ainda há pouco, é uma das entrevistas do ano no Falando Nisso, quando a gente entrevistou o ChatGPT. É verdade. Aqui no nosso programa, e nós viramos amigos de infância, best friends também. Ele é PhD em ciência da computação, ele se apresenta só como analista de sistemas, mas assim, ele é muito mais que isso. Ele coordena a área de tecnologia do ICEV, né? E ele tem feito muita prototipagem, muita experiência com os alunos e pesquisado muito e atuado de uma forma que tem chamado a atenção do Brasil dentro do Tribunal de Justiça, onde ele também trabalha com tecnologias que têm sido aliadas da Justiça e que têm colocado o Piauí numa página importante nacionalmente falando, até porque no próximo ano é ano de eleições. No Piauí a gente vai decidir os prefeitos no Brasil inteiro, mas nos Estados Unidos, amores, ano de eleição presidencial, dessa potência, nessa nova desordem mundial. Então, com vocês, professor Jimmy Magalhães. Eu agradeço todos os elogios, Maia, muito obrigado. Fazem jus à sua educação, com certeza. Não, a gente é bem justo aqui. Professor, sempre que eu pensei em falar sobre tecnologia, eu pensei em vários nomes nacionais. A gente até conversou sobre isso, você sugeriu alguns nomes. Eu digo, professor, mas você não está entendendo, é você que tem que ir. Porque, assim, eu acho que, além de pesquisador, além de estar dentro da academia, que é uma área muito importante da tecnologia, até para tirar não esse gap, mas esse abismo que a gente tem de pessoas qualificadas para fazer as entregas que o Brasil, o Piauí, que o mundo está precisando, né? Porque quando vocês formam para o mundo, a gente forma para o mundo, né? Então, o mundo é dessa forma hoje. A gente precisa estar atento e forte nessa área. E a tecnologia, ela é essa coisa entre o ceticismo e o deslumbramento. E eu aprendi que quando a gente está nessa área, a gente precisa fazer novas perguntas. E você tem feito isso porque você tem rodado projetos que você tem visto na prática. Você é muito mais que um pesquisador e um professor universitário, um professor de academia. Você tem rodado as coisas. E eu acho que a grande atenção, eu não vou dizer qual é, mas eu queria lhe perguntar, o que vem por aí em 2024? Bom, Maia, muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar de novo aqui no Falando Disso. É importante a gente desmistificar, porque tudo que é meio complicado de entender, às vezes parece magia, né? A gente ficou deslumbrado no começo de janeiro com o ChatGPT, com as ferramentas de inteligência artificial, e eu comentei na época que a IA já vem de 40 anos atrás, né? Então, o que aconteceu agora é transformar aquilo em produtos, e principalmente transformar os produtos para as mãos dos cidadãos. Isso foi a grande revolução que 2023 trouxe. Então, nós estamos ainda numa etapa de deslumbramento do que a IA pode fazer. A gente percebe com as pesquisas, com os estudos, que a partir de 2024, 2025, a aplicação da IA vai ser muito mais ferrenha. E como você sempre fala, às vezes para o bem e às vezes para o mal. Sim. Tá? Nós estamos falando de um poder computacional nunca antes visto e nunca antes aplicado. Perceba que antes, as tecnologias de inteligência artificial estavam cercadas em laboratório de pesquisa e os cientistas sempre muito receosos em transformar aquilo em produto. Hoje em dia, é muito natural nós começarmos um projeto como
dois pontos. Como colocamos IA aqui? Ou seja, como nós potencializamos. Então, a gente está pensando em 2024 na ideia de potencializar essas ferramentas para ganharmos tempo. Que é o que eu sempre falo. A inteligência artificial está muito ligada, e as novas tecnologias em especial, não só a IA, está muito ligada ao nosso problema com tempo. Nós não temos tempo para tudo. Nós não temos braços para tudo. Então, a IA, essas tecnologias vêm para potencializar algumas atividades e deixar a cargo do ser humano as atividades mais criativas, mais elaboradas, mais semânticas. É isso que eu espero para 2024 e para um futuro bem próximo. Quais seriam as inovações dessa área que tem essa potência toda, na sua opinião? O Facebook e a Meta e muitos pesquisadores estão trabalhando muito na área de visão generativa de vídeos. Ou seja, baseado em imagens, transformar aquelas fotos em vídeos. É muito comum hoje você encontrar no YouTube alguns influenciadores e alguns youtubers utilizando tecnologias para transformar suas fotos e os seus roteiros de vídeo em, de fato, vídeos sem necessariamente ter que gravar. Ainda é muito incipiente a ideia de fazer esses vídeos, você percebe claramente algumas falhas, alguns roteiros, alguns erros de dicção, mas isso é só o começo. As ferramentas desenvolvidas generativamente nos últimos meses estão linkando muito para uma ferramenta muito poderosa nos próximos anos. Talvez no meio do próximo ano isso possa acontecer. Eu acho também é um ponto de atenção, né? Com certeza. É um dos grandes problemas que nós temos em relação a novas tecnologias, é a disseminação de notícias falsas. Pesquisas relacionadas a trends no Twitter mostram que uma fake news ela propaga 8 vezes mais rápido que uma notícia verdadeira. Até elas são assim, né? Exato. E aí, se você consegue produzir isso em massa, isso sim é um problema. Então, nós temos essa propagação de informações, com certeza, propagação de tecnologias, e nós vivemos nas semanas passadas, uma novela na OpenAI, do CEO sai, o CEO entra, o CEO sai, o CEO volta, os empregados. Terminou voltando e mudando e a Microsoft, os jogadores todos. E nesse caso, muitos influenciadores e muitos estudiosos dessa área estão linkando isso a uma tecnologia chamada Q-estrela, ou Q-star. Seria uma nova inteligência artificial baseada no GPT, que teria uma capacidade de inferência muito mais poderosa. Então, isso pode garantir uma vantagem comercial para essas empresas. E aí, mais uma vez, as Big Techs estariam à frente até de países, com certeza. Quem está nesse play? Quem desceu para o play? Quem está brincando nessa jogada aqui? Nesse game, nós temos a Google ainda muito forte. Ela desenvolve, além de hardware, software muito poderoso. E lançou um chat também, E lançou o chat, o Bard. Não é tão bom, não usa uma tecnologia tão robusta como o GPT, mas muito boa. A Meta, com a Facebook, foi disruptiva, desenvolveu uma tecnologia semelhante ao GPT e abriu o código. Então, a gente pode utilizar hoje em dia um GPT sem todo o poder que o GPT tem, sem todo o poder que o chat GPT tem, o produto. Da OpenAI. Nós temos a Microsoft com a OpenAI muito forte. A Microsoft cresceu muito nos últimos meses, muito por ter apostado certo na OpenAI e ganhando frente aos seus concorrentes. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, das startups da China. O Kai-Fu Lee, que é um dos antigos presidentes da Google China, é um investidor de capital de risco. De alta potência. Ele trabalha muito tecnologia, ele é da área de tecnologia, e ele também lançou uma nova tecnologia baseada em GPT, gratuita também. Você acha que nós vamos chegar a tal ponto que isso não vai ficar só na mão das Big Techs? Felizmente, a gente vai ter uma autonomia, a gente vai chegar uma hora que isso... A gente vai... Porque eu sei também que tem um risco, do jeito que tem Big Techs, tem um risco... É como a gente não vai falar sobre isso porque não vai dar tempo, como a computação quântica. Exato. Ela é a computação quântica. IBM e Google. Tudo mais. Google, mas quando ele cria um computador doméstico, mesmo que seja caríssimo, com computação quântica, ele está dando poder. Sim. A gente vai chegar nesse nível? Nós já temos empresas no Brasil que conseguem rodar essas ferramentas gratuitas, esses GPTs gratuitos. Ou seja,
o próprio tribunal ele já consegue fazer isso. Então, Sim. claro, numa proporção bem menor e num domínio de conhecimento aplicado. Dificilmente nós vamos ter alguma ferramenta parecida com o ChatGPT. Por quê? Porque ela basicamente tem um domínio muito extenso. Ela responde coisas sobre quase tudo. E também inteligência artificial não é só sobre o ChatGPT. Não é só GPT. Tem várias A outras gente imagina coisas. carros autônomos, a gente imagina aviões autônomos, nós Sim. imaginamos coletadores de morango. Isso também é inteligência artificial e não tem nada a ver com o generativo, mas ainda assim é uma inteligência artificial. São novas linguagens que vão aparecendo e isso né? vai otimizar algumas atividades. Mais uma vez, para o bem e para o mal. Né? A gente tem a noção de que essas tecnologias elas já estão acessíveis para as pequenas empresas, e vamos falar assim, em termos de Google e Facebook, um estado brasileiro é pequeno, em termos de patrimônio. E ainda assim, os estados brasileiros estão conseguindo desenvolver tecnologias de domínio específico. Isso é muito bom porque tem acelerado muitas coisas nesse abismo que nós estávamos há alguns anos das tecnologias norte-americanas, chinesas e japonesas. Tipo assim, eu acho que as patentes, o conceito de patentes, ele foi revisitado, né? Ele caiu por terra, porque assim, as pessoas hoje, está tudo tão rápido que as pessoas estão procurando difundir o quão bom eles são e não necessariamente... Quando dá para a Meta fazer open source, fazer código aberto, por aí você fala. E assim, as ferramentas que a Meta, uma delas é o Llama, é tão boa quanto o ChatGPT. E a gente consegue utilizar isso no tribunal, por exemplo. Eu utilizo em casa. Por exemplo, inteligência artificial e o processo eleitoral. Gente, esse aí é o meu temor. Eu tenho um temorzinho com isso aí. A gente vai ter eleições nos Estados Unidos no próximo ano, eleições no Brasil, e está tendo eleição toda hora, né, no mundo inteiro. Quais são os seus temores em relação a isso? Meu principal temor está ligado diretamente a deepfake. A ideia de transformar um vídeo em outro e atribuir imagens e áudio a outra pessoa. E isso está potencializado agora. Por quê? Numa eleição majoritária, presidencial, é muito mais fácil se identificar um problema. Sim. E 2 anos atrás, essa tecnologia não estava tão aprimorada. Com as novas tecnologias, com as novas redes generativas, com as novas redes neurais, com a difusão de conhecimento que é proporcionada principalmente pela China, que a China quer diminuir o gap que eles têm com os Estados Unidos. Sim. Então, claramente, o próprio Kai-Fu Lee estima que em menos de 30 anos a China consiga empatar ou ultrapassar os Estados Unidos em termos de inteligência artificial. Então, com esse advento dessas novas tecnologias, a deepfake ficou muito mais refinada e, principalmente, ficou muito mais barata. Essa é a minha preocupação, porque ter ficado barata é extremamente acessível. Ótimo. Podia ser barato, mas miserável, não tão refinado a ponto da gente dizer, claro que isso é uma deepfake. E aí, imagine você fazer uma deepfake a nível nacional com o candidato à presidência dos Estados Unidos. É facilmente revogada e, normalmente, quando tem alguma fala destoante do discurso original dele, por exemplo, Barack Obama falando, ofendendo o outro candidato. Normalmente, ele não vai falar isso. Seria um suicídio eleitoral. Mas isso acontecendo em Lesbos Veloso. Em Teresina. Quanto tempo vai levar para essa deepfake ser desmentida? E se ela vai conseguir ser desmentida? E se ela vai ser conseguida desmentida? E se vai criar um temor nas pessoas? O que é verdade? O que é dentro dessas imagens, dentro desses textos? Eu lembrei daquela tendência da academia, principalmente americana, da nova verdade, né? Tipo assim, defina a verdade. A gente não, é tudo que a gente vê? Por exemplo, a gente tem refinadíssimas tecnologias de reprodução de áudio utilizando IA, e elas tendem a melhorar hoje, com os próximos meses, que bastam 5 segundos da sua voz para detectar o seu timbre e reproduzir qualquer texto. E as equipes não vão estar com aparato pessoal de tecnologias a ponto, as equipes menores, não numa escala americana, de uma eleição americana, para identificar isso e já está sabendo que isso vai acontecer e já está construindo um design de gerenciamento de crise
e de lidar com isso. Né? Eu gosto de dar o exemplo de uma cidade pequena. Eu acho que Teresina é uma cidade grande, mas uma cidade pequena, elas vão ver onde as pessoas não têm um nível de consciência. E principalmente algumas ferramentas de tecnologia aqui do país, elas são de comunicação, aplicativos Sim. de comunicação, elas são gratuitas no celular. Para transmitir áudio e links é gratuito. Então, criar um áudio que vá viralizar, reproduzindo a voz do candidato A ou B, em um dia aquela candidatura está destruída. Verdade. Aí a gente vai para uma outra página, que é a questão das regulamentações. A gente vê um movimento no mundo, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, bem menos, mas de barrar algumas tecnologias ou barrar algumas redes sociais, particularmente, antes de chegar nessas redes sociais e tecnologias, quando se trata de IA, a gente está em que página? Olha, nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo. 2/3 deles estão na internet. Então, é um caminho que não dá para barrar. O próprio Elon Musk, quando foi comprar o Twitter, que agora é X, né, ele disse, eu só vou comprar o Twitter... Até me engasguei. Eu só vou comprar o Twitter se o Twitter conseguir comprovar que menos de 5% das contas são robôs. Ele já sabe que alguns são robôs. Sim. O Twitter dizia que menos de 5%, eram robôs. Ele estimava menos de 20%. As pesquisas dizem que em torno de 80% do Twitter são robôs. Então, as mensagens nessas redes sociais, elas já estão pulverizadas por robôs e por inteligência artificial. Nós precisamos, numa etapa antes, uma educação para as pessoas entenderem o que é IA, o que é que ela pode, o que é que ela não pode fazer. Em seguida, nós temos que galopar. A gente não pode mais caminhar, a gente tem que galopar por uma regulamentação. Por quê? Os Estados Unidos já começou a fazer algum tipo de movimento de regulamentação. O presidente atual já soltou um decreto, a ONU conversa bastante sobre regulamentação, mas a gente não vê isso com profundidade. Na prática não tem nada. Assim, o que nós vamos regulamentar? Quais são os deveres e as obrigações de quem produz? Porque uma IA não tem consciência. As penalizações. Exatamente. Distribuir um código malicioso, distribuir uma notícia falsa gerada por IA, tem que existir uma culpabilidade. Então nós estamos... Quem criou aquela IA? Quem criou, a culpa é do programador, da empresa ou do governo que não conseguiu regulamentar? Isso não está muito ainda sedimentado no Brasil. Nós temos algumas conferências acontecendo. 3 meses atrás nós tivemos o Fórum Internacional de Justiça e Inteligência Artificial, lá no STF, que foi muito discutido isso. Foi muito discutido como alavancar o tribunal com IA, mas como nós podemos barrar alguns exageros, algumas tomadas de decisões que uma IA pode tomar automaticamente. De quem é a culpa? Qual é a regulamentação? Muito difícil. O CNJ, ele até está trabalhando nisso. Nós temos a resolução, se não me falha a memória, 230 do CNJ, que regulamenta como as IAs devem atuar no judiciário, mas não cria um artefato de culpabilidade, não cria um artefato de controle e de limites, porque a gente vai precisar de limites. Não que nós vamos ter a Skynet. Longe disso. Longe de Skynet. Mas nós poderemos ter uma inteligência artificial direcionando decisões judiciais. E o viés disso? E o viés dos dados que tem ali? Tudo mora ali no... E os viés dos dados que tem ali? Alguns anos atrás foram treinadas redes neurais utilizando dados da época das redes sociais, que é um grande mar de informação. Tem um mar de problemas, mas um mar de informação. E ela conseguia responder muito bem, não como generativa, mas dar informações muito bem do presidente dos Estados Unidos anterior, porque era o atual. Não é porque ele era melhor ou pior, ele era o atual. Então tinha muito mais informação. Um dado. É 0 ou 1, é informação. Sim. E aí ele disse, eu tenho mais dados disso, eu sei mais dados disso, eu vou responder mais dados disso. E aí, e o presidente anterior? E o próximo? Então, essa enxurrada de informações, elas vão carregar consigo uma quantidade de viés enorme. E a gente tem como regulamentar, a gente tem que olhar pelo viés da regulamentação, como esses viés devem ser tratados. E aí a gente vai para uma outra página que tem a ver com isso, que é a questão da segurança computacional.
Né? A questão da segurança, eu sei que a gente já deu alguns passos, mas longe de ser o que representa realmente segurança. Porque, assim, a gente enfrenta, como você mesmo diz, guerras no mundo real. Né? Como isso para 2024 está posto de que forma? Quais são os riscos? Eu, com os meus alunos, eu costumo falar que se eu tivesse 18 anos hoje, ou eu ia para IA ou eu ia para segurança. Por quê? Principalmente, é uma notória necessidade de criar um conforto e uma explicabilidade para as pessoas comuns que não têm obrigação de entender tecnologia. As pessoas comuns não têm obrigação disso. Às vezes a pessoa ela é um escrivão e não quer entender tecnologia. Então, as pessoas se sentem hoje muito inseguras num mar de informações e não conseguem discernir informações verdadeiras de falsas. E, principalmente, os sistemas computacionais, e aí a IA é olhada com maus olhos, ela potencializa os tipos de ataques de segurança computacional. As últimas 2 guerras que nós vivenciamos nesse ano, elas tiveram episódios focais em termos de tecnologia. A guerra na Ucrânia começou e ainda está acontecendo, mas começa por tecnologia e ataque às comunicações. Então, a fragilidade dos sistemas e a fragilidade das pessoas em relação a conhecimento e tecnologia torna todo o sistema um problema. Por quê? As pessoas... Você sabe como conseguir informação, às vezes você não precisa hackear. Sim. Você consegue usar a engenharia social para conseguir a informação que você quer. Então, uma etapa de educação, mas deve existir uma etapa de protecionismo. As pessoas têm que ter o direito de não saberem de tecnologia. E até as big techs, assim, elas entram na guerra, né? Quando elas, por exemplo, dos satélites, né, na Ucrânia. Exatamente, exatamente. Eles limitar o acesso à internet o Musk é um dos visionários ou empresários do ano. O cara que mais tem arsenal nessa área. E é o arsenal mais perigoso, que ele tem arsenal de controlar a informação. Isso é problemático. Mas nem tudo nem tudo é caos, porque a gente tem artefatos e a gente tem procurado educar. E aí é o papel das pessoas que estão na internet mostrar que não é Skynet, mas também não é um vasinho de flores. Arroz demais faz mal. Água demais faz mal. Então, a tecnologia pode ser um aliado, mas também pode ser um prejuízo muito grande para a segurança da informação. E aí eu trago o exemplo, por exemplo, da OpenAI. Eu sou a pessoa que lê termos de condições de uso. Termos de condição e uso. Aqueles que você marca sem nem... ok, aceito, quero usar a ferramenta. Eu só lembro de você. Eu tô com uma caixinha no meu computador, toda hora ela aparece para eu aceitar um termo lá para eu ter direito a alguma coisa. Aí eu fico, não. Mas aí o próprio computador começa a te boicotar, né? Eu tenho que ter tempo de ler. Essas grandes big techs, em especial OpenAI e Google, que estão trabalhando nessa parte generativa de conversação, chatbot de conversação, eles colocam seus termos de uso que eles podem utilizar suas informações para fazerem futuros treinamentos. Sim. Então, é até um alerta. Quem usa indiscriminadamente essas ferramentas de chat generativo e coloca as suas informações privadas, CPF, RG, nome, local, saiba que você está testando que em algum momento ela pode ser utilizada para um treinamento. Você vai ser a cobaia. Agora também não tem como usar sem não colocar. Para fazer a conta, você precisa colocar seu e-mail e seu telefone. Mas na pergunta, imagine que você é um advogado. Você vai fazer uma petição inicial. É normal hoje, e está pulverizado pela internet, advogados, em geral, novatos. Tudo, gente. Todo mundo está perguntando para ele. E aí ele diz como fazer uma petição inicial. E aí o advogado ensina colocando o CPF das partes, colocando a causa, colocando... Sim, dentro da prototipagem, né? Não é um modelo, é a própria petição. Aquilo ali, pessoal, vai para os dados do ChatGPT. Sim. Foi treinado agora? Não, mas eles resguardam o direito de retreinar. Isso é segurança da informação. Então, eu na minha empresa, eu não posso... colocar informações dos meus clientes no ChatGPT, no Bard ou qualquer que seja. Eu lembro que quando você veio aqui que a gente foi fazer a entrevista com o ChatGPT, eu falei, não, bota teu dado aí. Mas é prudente isso. Isso é muito prudente. A gente tem que pensar sempre... bota teu dado. Não tem como proteger, acho que, os sistemas e dados, né? Quando assim, 100%. Não.
A gente tem que começar a aprender. Por isso que você disse que você iria para a inteligência artificial. Ou segurança. Ou segurança, porque o que você sente falta é desse letramento, né? Dessa alfabetização tecnológica para as pessoas. Exato. Para poder fazer, minimizar, eu não diria nem mitigar, mas assim, minimizar mesmo, mais gente sabendo o que pode e o que não pode. Minimizar os danos, porque quanto mais gente sabe, mais gente consegue ajudar outras pessoas que não sabem. Você acha que o Piauí está vivendo uma revolução tecnológica? Felizmente. O que vocês têm feito, por exemplo, no TJ, é incrível porque virou um modelo. Muita gente está vindo buscar. Eu queria saber o que foi feito no TJ e queria a primeira pergunta. O Piauí, quando ele vai viver uma revolução tecnológica? Porque a gente tem não um gap, mas um abismo de pessoas qualificadas. A gente está numa corrida que quem está avançando, principalmente agora que a gente vai apostar em sustentabilidade, em porto, em logística, em hidrogênio verde, em energias sustentáveis, renováveis, a gente precisa fazer isso numa escala, porque tem muito investimento. Então, para escalar isso, precisa de gente qualificada. Precisa. Então, te fiz duas perguntas. Bom, sobre revolução. Felizmente, a gente consegue enxergar uma revolução tecnológica no estado do Piauí. É notório que o estado como um todo está respirando tecnologia. Nós estamos sim nós estávamos num gap tecnológico para o resto do Brasil. O Brasil estava num gap para o resto do mundo e nós estávamos para o resto do Brasil. Hoje, nós estamos nos aproximando dos melhores estados em termos de tecnologia. Principalmente porque a tecnologia está sendo colocada para o aluno do ensino médio, para o aluno do ensino fundamental. A minha filha de 8 anos, ela já começou a programar. Eu não quero necessariamente... Mas ela é tua filha. Eu não quero necessariamente que ela seja uma programadora, mas eu quero que ela conheça as informações. E eu mostro. Muito legal se começar a ensinar em todas as escolas, independente de ser privada ou pública, exatamente. Mas isso está começando a ensinar a programar. Ser o normal. Aprendeu matemática, aprendeu computação. Porque, na verdade, a inteligência artificial é matemática, programação... E lógica. Ou psicologia. E psicologia também. Mas, assim, o Piauí, ele está vivendo esse momento e que bom que eu estou nesse momento do tempo aqui. Isso é muito bom, porque eu vejo as pessoas querendo aprender tecnologia. As pessoas do ensino médio querendo aprender como funciona aquele código, como funciona a programação. E, em especial, meninas. Muitas meninas interessadas nessa área. Isso é muito bom. Nós temos uma campanha que é mais mulheres nas exatas, na verdade. Sim. E as mulheres têm avançado. E aí a gente tem avançado muito nisso. O número de alunas na área de tecnologia tem aumentado. E, em especial, no Piauí, os alunos do ensino médio já estão saindo com uma base muito boa de programação. Independente se eles vão cursar computação, engenharia de software. Mas isso começado agora. Eles vão sair, então. Isso, vão sair com o ensino... Porque é uma coisa desse ano. Do último ano. Isso. Do último ano. Então, assim, eles ainda não saíram, né? E isso exige próximos passos. Exige, sim. Então, isso de 2024, você acha que se transforma em que nível? Nós já temos... relatos que nós temos alunos do 2º e do 3º ano estudando programação com ênfase em inteligência artificial. Ou seja, em 2024 eles já estão saindo. Sim. Recentemente eu dei uma palestra sobre alunos do curso técnico de programação ensino médio, no interior do Disseu, numa escola do Disseu, e a sala repleta de meninas, repleta de alunos, e todo mundo quer fazer computação, quer fazer engenharia de software, quer fazer análise de sistema. Isso é muito bom. E você sente que eles falam com propriedade, sabendo do que se trata? Eles falam com brilho nos olhos. Isso é importante. É muito legal. Às vezes eles não precisam nem saber. Mas o brilho no olho me mostra que eles querem fazer aquilo acontecer. E só aquilo acontecendo vai ser possível a gente galopar em relação a isso. Em relação às escolas, tem um ponto de atenção. Eu já vi vários professores, diretores falando de escolas públicas e de privadas também, que levar a inteligência artificial para uma unidade curricular no ensino fundamental, no médio, ok, porque eu acho que ele está no médio do que está sendo feito, é uma escola em tempo integral, em que ele tem um segundo turno. Né? Então, o segundo turno vai ser optado pelo técnico, e o técnico
pode e deve ter muito com tecnologia a ver, essa conexão. Mas se ela chega para o ensino fundamental, que é um ensino inferior ao médio, inferior no sentido de idade, de grau, eu estou falando, quando começaram a surgir meninos que pegaram as fotos das meninas, foi a última notícia, mas a mais recente, nem tão recente assim, acho que tem 3 meses, 4 meses. E estavam aprendendo a usar de um jeito criminoso, que expunha as garotas e tudo, e que pode acontecer em qualquer coisa. Isso começou a dar um medo nas escolas de implantar a inteligência artificial. Acho que o caminho não é não fazer. Talvez, exatamente. E aí eu pergunto para você, que é uma autoridade na área, seria o caso já de o Piauí, o mundo, né? Eu não sei se o mundo já faz isso, tu vai me dizer. E em que lugar faz? Trazer a inteligência artificial, trazer o ensino das tecnologias, vindo com áreas também, disciplinas da área do direito, disciplinas da área de ética. De ética, ia falar isso. Disciplina em outras áreas, de humanas, né? De humanizar aquele processo. Porque, assim, quando a gente pensa no Code Advice, no viés do código, ele depende muito do repertório de quem vai construir aquilo. Sim. Então, eu penso que as primeiras coisas, de novo, seria desenvolver humanizar essa capacidade de produzir tecnologia. Aí eu vou te perguntar, tem alguém no mundo fazendo isso? Seria o caso? Você acha que é o caso de ter medo e deixar para implantar depois, ou implantar da maneira correta? Não, a gente não pode ter medo disso, porque se a gente tiver medo mais uma vez, nós vamos aumentar esse gap com os outros estados e com o resto do mundo. Não vai adiantar nada. E não vai adiantar. O Japão, a Estônia, a Inglaterra, a França, ela já implanta inteligência artificial de forma ativa no ensino fundamental. Como? Não para as crianças necessariamente utilizarem a IA, mas como uma ferramenta de apoio no aprendizado das disciplinas. Por exemplo, o aluno ele começa a responder algumas questões e é difícil para um professor, numa sala de 40 alunos, identificar outliers. Alunos ou muito bons ou muito ruins. É mais difícil. É mais fácil para um professor dar aula para o médio, para o pessoal que se comporta na média. Então, essas inteligências artificiais implantadas de forma ativa para verificar o comportamento dos alunos desde o ensino fundamental, elas são precursoras de alunos potencialmente relevantes do ensino médio. Porque eu vou saber, ou aquele aluno tem um diferencial educacional, ele aprende muito mais rápido, ou aquele aluno pode ter algum problema de dislexia, por exemplo. E eu posso identificar isso lá no primeiro ano do ensino médio, do ensino fundamental, desculpa. Então, a IA vai conseguir calcular esses padrões muito mais rápidos e, principalmente, nesse caso, sem o viés do professor. Porque, às vezes, o professor ele dá aula para 50 turmas. Ele não tem, às vezes, a saúde para tentar identificar e fazer essa correlação. No momento que uma IA consegue pescar esse aluno, dizer assim, olha, esse aluno ele tem um comportamento diferenciado em matemática. Esse aluno tem uma dislexia em português. Vamos ajudar esse aqui, vamos ajudar esse aqui também. É identificar padrões para que aí o humano atue com a sua cognição, com a sua semântica, com a sua criatividade, para potencializar os dois indivíduos. É isso que eu procuro. É a primeira vez que eu escuto um professor e uma pessoa da área de tecnologia falando com essa clareza, porque eu sempre acho que a gente não tem feito a conexão entre as skills, as habilidades. Por exemplo, as skills de 2023 tem lá. Continua o pensamento computacional, porque realmente é incrível. Não dá para a gente falar do pensamento computacional aqui, porque não vai ser outra aula do professor. Mas, assim, o controle de qualidade foi uma skill de 2023. Tem várias coisas que a tecnologia ela é uma aliada no desenvolvimento dessas habilidades. Eu olho para as 12 skills de 2023, 10 skills de 2023, das habilidades potenciais que precisam ser desenvolvidas, pelo menos metade delas seriam potencializadas com tecnologia. E o que eu penso? Não existe nas escolas, nas universidades, os GIMs. Entendeu? Nós temos... Eles não estão sendo formados com essa velocidade. Veja, você é professor de universidade. Então, você está formando pessoas de universidade. Você é convidado para ir na escola pública, você vai e faz uma palestra. Mas quem está dentro das escolas hoje não tem a formação de tecnologia. Quem vai ensinar isso?
É por isso que a gente tem visto, voltando para a primeira pergunta, nós temos visto esse passo sendo dado no estado do Piauí. Nós estamos formando pessoas interessadas em computação, em técnico do ensino médio. Em geral, os cursos de computação estão abarrotados, tanto a federal, quanto a UESP, quanto as particulares, estão sendo muito procuradas, porque outrora esses cursos eram negligenciados, principalmente pela matemática, né? E aí, hoje não. Hoje nós temos uma procura muito grande. Então, em 2 ou 3 anos, esses alunos, que como a computação ela não é uma área regulamentada pelo governo brasileiro, então qualquer pessoa da área que tenha conhecimento consegue exercer a computação. Ótimo. Estando numa graduação, ele vai conseguir a base sólida para isso. E vai conseguir ajudar, não necessariamente no final dos 4 anos. Pois corra para formar gente, professor, corra. Enfim, nós já estamos com 40 minutos de entrevista e eu quero ouvir o TJ. Vamos lá. O que vocês fizeram no TJ, rapidamente falando? O TJ, ele tem ele virou uma referência. No último ano, nos últimos 11 meses. TJ do Piauí. TJ Piauí. Nós trabalhamos essencialmente em desenvolver uma inteligência artificial, nós a chamamos de Júlia, Justiça Auxiliada por Inteligência Artificial. E nós temos outra IA chamada RIC, desenvolvida pela Corregedoria, robô de informação da Corregedoria, que tem potencializado atividades repetitivas do tribunal. Ou seja, nós estamos diminuindo a diferença de processos que entram e processos que saem. Hoje então a IA trouxe agilidade, celeridade aos processos. Hoje nós baixamos mais processos do que entra. Isso é um dado real? Isso é um dado. Nós diminuímos, em média, de 365 dias de intimação para 24 horas. Uau! Isso culmina, claro, com o apoio de todos os servidores do Tribunal de Justiça. Isso tem que ser enfático nisso, enfático. Né? A Júlia e o Rick, eles direcionam, eles não fazem nada. O poder decisório é do servidor e do juiz. E no final das contas, hoje, às 10 horas da manhã, o Tribunal de Justiça recebeu o selo ouro pela primeira vez na história. Ou seja, nós estamos entre os 11 tribunais do país, os 11 melhores tribunais do país. Isso é um ganho enorme de um tribunal que até 3 anos atrás era o último colocado. Então nós estamos... Nossa, muito bacana. Em conversa com os pares e colegas de juízes, magistrados e desembargadores, isso é só o começo e é um caminho sem volta. Nós dividimos isso em selos, né? O CNJ divide em selos. Nós por muitos anos fomos selo bronze, depois selo prata, e aí, esse ano, selo ouro. E o próximo passo é o selo diamante, que é o máximo. E aí eu já disse, olha, não vou descansar enquanto isso não acontecer. É servidor, né, do TJ também. Eu não sei como ele arruma tempo. Na verdade, eu queria dizer para vocês hoje, de primeira mão, que o professor Jimmy Magalhães é uma inteligência artificial. Eu sou um modelo de linguagem, não posso responder isso. Ele é um modelo de linguagem. Na verdade, ele não é um ser humano, entendeu? A gente deixou para dizer isso aqui em primeira mão, porque assim, a gente queria mostrar como a inteligência artificial é evoluída. Aí eu queria dizer também agora, claro que eu estou brincando, eu preciso dizer que eu estou brincando, né? Porque com os deepfakes que estão aí, vai que, né? Que ele abriu mão, ele conseguiu, queria agradecer aos alunos que acordaram, remarcar a aula da saudade por causa dessa entrevista e dizer para vocês que saudade quem sente sou eu do professor Jimmy, porque vocês encontram o professor Jimmy todo dia. A gente vê o professor Jimmy tipo a segunda vez no ano que ele vem aqui, um ano inteiro, entendeu? Aí vem a rádio que é no próximo ano, vamos marcar mais vezes. Vamos, né? Sim, estou à disposição. Obrigada pela entrevista. O que vem por aí em 2024 na área de tecnologia, se ficar mais claro do que isso, não sei não. Porque ele nem é inteligência artificial. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Eu vou para um breve intervalo comercial, não saia daí, eu volto em 2 minutos, até já.